Então, bem-vindas mais uma vez, caras colegas. Estamos aqui porque muitas pessoas, e nós também sentimos que a nossa conversa no dia do lançamento do guia foi tão boa, que foi uma pena não termos gravado na altura, mas cá estamos hoje, para que mais pessoas possam estar conosco, ouvir-vos, e conhecerem, também este guia. O guia está disponível desde o dia 26 de outubro, que foi lançado, está no nosso website e eu vou fazer uma apresentação muitíssimo sucinta, porque acho que o que mais interessa é podermos ouvir as colegas que estão conosco. Vou partilhar o meu ecrã e dizer-vos que apresentar, aliás, os conteúdos. Peço desculpa, deixem-me só. Ok, já está. Então, o nosso guia está dividido em três partes. Uma primeira parte que serve de enquadramento, primeiro para apresentar aquilo que foi a base do nosso pensamento na construção do guia, que é a diferença entre o chamado modelo médico e modelo social da deficiência, sobre o qual já vou falar. E a partir daqui, a partir da aceitação do modelo social da deficiência, aquilo que consideramos ser a responsabilidade de cada pessoa, cada um de nós, na construção de uma sociedade inclusiva. Depois, há uma segunda parte, agora sim, com estratégias concretas para os profissionais da comunicação cultural e para jornalistas. E há uma terceira parte com mais material para quem quiser aprofundar, como legislação, artigos e entrevistas, vídeos e também algumas referências de guias para jornalistas em inglês. Para quem não está familiarizado com o modelo médico e o modelo social da deficiência, que nos serviu de base, como dizia, o modelo médico da deficiência influenciou durante muito tempo e provavelmente ainda hoje o nosso pensamento em relação à deficiência e às pessoas com deficiência. E o modelo médico diz-nos o quê? O modelo médico baseia-se num diagnóstico e diz-nos que temos um problema, sim senhor, está no centro, e o problema é a pessoa com deficiência. Portanto, como sociedade, fazemos tudo o que é especial para atenuar o impacto que esta deficiência tem na vida da pessoa, mas admitimos que não conseguimos resolver tudo e o problema está na pessoa. Graças a ativistas com deficiência, desde o final dos anos 60, desenvolveu-se um outro modelo de pensamento para todos nós, que é o chamado modelo social da deficiência. E o que é que este modelo nos diz? Diz-nos que, sim, senhor, temos um problema. Está no centro. Somos todos nós. O problema somos todos nós como sociedade. Uma sociedade que considera que existe uma norma e cria uma série de barreiras para quem não encaixa nesta suposta norma. Ou seja, construímos um ambiente, uma vida em comum, casas, espaço público, espaços de trabalho, espaços de lazer, espaços de cultura, obviamente, não considerando a diversidade humana, a riqueza da diversidade humana. E assim criamos barreiras à participação, à socialização, à vida em comum, a uma série de pessoas que não encaixam. Nós, nessa escultura, abraçando este modelo e procurando pô-lo em prática naquilo que é a nossa ação e a nossa relação com colegas e com amigos e com pessoas profissionais de outras áreas, consideramos que temos aqui um papel fundamental na construção de uma sociedade, cada um de nós, na construção de uma sociedade sem barreiras, mais inclusiva, e todos nós, para além de todos nós como cidadãos, significa nós, profissionais da cultura, nós, profissionais da comunicação cultural, da comunicação social, desculpem, nós, como pessoas com deficiência e surdas. Procuramos neste guia também abordar aquilo que consideramos a ser 6 mitos, deve haver mais, mas 6 mitos à volta da deficiência e da surdez. O primeiro, que as pessoas com deficiência e surdas não são ativas na sociedade, que são membros passivos da nossa sociedade. O segundo mito, que as pessoas com deficiência e surdas precisam sempre de assistência.
O terceiro, que acessibilidade significa a ausência de barreiras arquitetónicas apenas. O quarto mito, que a acessibilidade é importante apenas para pessoas com deficiência. O quinto mito, que as pessoas com deficiências surdas têm poucos recursos financeiros. E o sexto mito, que é tratar o tema da deficiência do primeiro. Com mais palavras no nosso guia, podem ver porque é que consideramos que estes são mitos e não correspondem à realidade e à diversidade, mais uma vez, daquilo que são as pessoas com deficiências surdas. Ao longo do nosso guia vão encontrar também referências a títulos de notícias, jornais ou televisão, que mostram como o nosso pensamento em relação à deficiência é um pensamento muito redutor, muito paternalista, muito assistencialista e, sobretudo, muito capacitista. De uma forma muito curta de definir o capacitismo, é a discriminação contra as pessoas com deficiência, que são consideradas pessoas menores, pessoas com menos valor. E bom, de uma forma muito sucinta, é esta apresentação do nosso guia. Eu daqui a pouco vou colocar no chat o link para terem acesso à publicação para quem não teve ainda acesso. Vou interromper a partilha e aqui estamos nós para conversar e começava pela Diana Nips. Diana, este guia era urgente e era necessário e estava na nossa cabeça que era necessário voltarmos a trabalhar, e digo voltarmos porque a Dora já tinha feito um trabalho fundamental há 10 anos e, portanto, estava na nossa cabeça que seria necessário voltar a trabalhar nisso, mas, na verdade, foi um e-mail que tu enviaste a uma série de colegas na área da cultura e também jornalistas, que nos deu o empurrão que precisávamos para dizer não, é agora, temos que fazer isso. Queres dizer-nos o que é que te fez enviar aquele e-mail a todos nós? Sim. Olá, eu sou a Diana Nips, tenho cabelo escuro, uns óculos redondos, sou branca, olhos escuros e estou com uma echarpe e quadros atrás de mim. Os meus pronomes são ela, dela e o meu nome em língua gestual é. Obrigada por me ouvirem. Acho que é um bom começo, porque é isto mesmo que eu acho que parte do problema, que é não haver escuta. Muito do meu trabalho é em torno do corpo não, fora da norma, das normas disseminadas, de que forma é que este lugar político se contextualiza, da fragilidade e da força dos corpos enquanto potência. E é um lugar que eu sinto que quando eu estou a dar entrevistas, eu passo muito tempo a dar entrevistas ou a falar do meu trabalho, é que não me ouvem, ou que ouvem outra coisa qualquer que eu estou a dizer, porque a seguir vão escrever, e escrevem coisas de facto arrebatadoras que eu, enfim, tenho que ser politicamente correta, quando as pessoas estão a ser politicamente incorretas em torno do meu trabalho, porque é um trabalho muitas das vezes lamentável, com pouca base de conhecimento, com pouco trabalho, enfim, por as diversas razões que a sociedade exige de produtividade, mas que põe em causa uma série de contextos que criam ou adornos ou lugares que podem ser muito complexos na forma como as pessoas com deficiência são vistas. E isto afeta a minha vida no dia a dia. Isto afeta tanto a minha vida no dia a dia que eu chego à Companhia Nacional de Bailado e acham que eu sou uma administrativa. Pronto, e isto tem a ver com o facto das pessoas com deficiência não podem dançar. E lamento imenso, eu não sou administrativa, eu sou coreógrafa e bailarina. E isto é algo que eu não deveria ter que provar, que é eu ser capaz de dançar, mas eu passo muito tempo da minha vida a ter que provar isto. E isto é muito complexo, porque faz de mim estar constantemente num lugar um bocado amargo. E depois os ativistas são muito chatos, pois são muito chatos. Quando escreverem sobre o meu trabalho em torno de um lugar capacitista, de um contexto de superação, de paternalismo, de condescendência, de infantilização, estamos a perpetuar discursos de opressão que são muito complexos, porque isto terá um impacto tremendo na vida de todas as pessoas com deficiência, não é só na minha. Na minha tem um mais visceral, porque a minha vontade é morder as pessoas e não o posso fazer. Pronto. E, infelizmente, continuamos à espera de que exista noção ou sensibilidade em torno das coisas.
E isto é algo que claramente não existe. Então, aquilo que eu tenho é aqui uns exemplos, porque em torno do mesmo evento, porque eu tenho uma lista de prints de notícias de jornais minhas que tornam a minha figura um meme. Pronto, que é algo que eu dispenso. Eu já faço figuras tristes sozinha, não preciso que alguém venha pôr isso no jornal. Pronto, e então não vou nomear o local, porque pouco importa o festival que é. Isto é contínuo, é ciclo, maior ou menor, é de uma forma constante que isto está constantemente a acontecer. E então, no mesmo festival, com a mesma peça, eu tenho uma notícia que diz: Diana Nips reinventa os corpos e a dança no festival M, por exemplo. Anda Diana é apresentado no Festival M e é também um manifesto político contra todas as práticas de exclusão, de marginalização e de opressão. No mesmo festival, e estou a traduzir de inglês porque é um jornal internacional, New York Times, Anda Diana, de Diana Nips, um trio angustiante, demasiado longo, em que dois homens grandes manipulam a pequena e frágil Nips, que não consegue andar. Para quem viu a peça, é uma peça em que eu uso técnicas de circo e de contorção e é uma peça de uma complexidade e exigência técnica tremenda. Mas a única coisa que estas pessoas viram foi eu ser manipulada e eu não conseguir andar. A peça chama-se Anda Diana, pronto, e aquilo que algumas pessoas vão ver é só isso. Quando convido a Diana Nips, uma artista em situação de handicap, não é por acaso, é muito importante politicamente dar visibilidade a estas questões. Tentei, sem escarrapachar, sem fazer disto uma bandeira, apresentar uma programação mais texturada e mais diversa. Pronto, isto, infelizmente, as pessoas dizem coisas, eu disse coisas nas entrevistas também, e às vezes escarrapacham exatamente aquilo que eu estou a dizer e em que a seguir eu estou a dizer: por favor, não escrevam isto, ou não escrevam assim, ou tipo, tenham alguma delicadeza a escrever. Eu escrevo também, então eu também, quando eu estou a escrever, eu tenho que pensar numa forma que seja um bocado mais cuidada em torno daquilo que eu estou a dizer, né? Pronto. Então, isto é um lugar em que estamos a usar termos que são de discriminação. Um artista em situação de handicap, eu nem sei o que é que isso é, mas handicap é um termo pejorativo para a condição das pessoas com deficiência. Pronto, então se não sabemos os termos apropriados, acho que não há problema em perguntar ao artista: olha, isto está bem, ou então podes rever o texto e ver se está tudo ok, mas isto é algo que não acontece. Então, eu estou muito grata à Dora, porque o guia dela foi fundamental ao longo dos últimos 10 anos, em que eu enviei, e mesmo assim foi de forma contínua, em que as notícias são ótimas, que eu uso aquilo num espetáculo e faço um show de stand-up comedy, mas a sua reformulação do guia foi fundamental. Então, estou muito grata, Maria, também, por termos feito este trabalho. Obrigada a todos. Obrigada, Diana. Foi um trabalho coletivo, foi um trabalho que tenho muito prazer em fazer e foi um trabalho que nos permitiu continuar a aprender. E isto é o que mais valorizo no que foi a colaboração convosco. Passava para Joana Reais e queria perguntar-te, Joana, o que é que mais te incomoda e mais te dificulta na relação com os profissionais da comunicação, ou comunicação cultural ou comunicação social? Obrigada, Maria, obrigada, Diana. Eu sou a Joana Reais, sou cantora, tenho os cabelos encaracolados negros, tenho sardas nas minhas bochechas, tenho a pele morena e tenho assim um casaquinho de lã verde, porque está fresquinho, como já se comentou aqui. Eu estava a ouvir a intervenção da colega anterior, da Diana, e em que ela estava a dizer que enfrentam muitas vezes o preconceito de outras pessoas acharem que como ela tem deficiência não pode dançar, ou como ela chega ao espaço numa cadeira de rodas é impensável ela dançar. E lembrei-me de comentar aqui, ousadamente abusando do meu tempo de antena, que também me aconteceu o mesmo e acontece muitas vezes o mesmo. E eu acho que no meu caso é ainda mais, ou enfim, se calhar cada um sente as suas dores, não é? Mas eu, independentemente da forma como me locomovo, eu já à partida entrei em contacto com os espaços que recebem o meu espetáculo musical
maior parte das vezes até existem vários telefonemas e costumo ser eu, a dada altura, a apresentar-me e até a falar do rider técnico, que tem especificidades para uma pessoa com deficiência motora. E quantas vezes eu não me apercebo, por ignorância, por desconhecimento, por preconceitos, das equipas técnicas, do próprio público, enfim, das pessoas que nós encontramos, mas ela vai cantar. E quer dizer, se eu já falei consigo, se eu já disse boa tarde, se efetivamente sai voz, se eu consigo utilizar o meu sistema respiratório e consigo emitir som, o que é que na sua cabeça, porque é que uma cadeira de rodas, uma pessoa com voz numa cadeira de rodas, porque é que é sinónimo, porque é que isto é sinónimo? Ela não é artista, ela é incapaz, ela tem que estar na fila de trás, mas agora ela vai para o palco e é ela a protagonista. E eu acho que são estas mudanças que nós tanto falamos, e este é um exemplo, não é? De algo que estamos aqui a fazer na prática para tentar mudar um pouco. E isto, como a Diana dizia, é terrível, é triste. Eu não creio ser uma pessoa frágil ou que a minha arte seja frágil, assim como não creio que o trabalho da Diana seja de maneira nenhuma frágil, mas são estas coisas que nos colocam efetivamente num lugar um pouco mais fragilizado, com uma grande desvalorização, e com um profundo desconhecimento. E eu acho que, em última análise, ninguém quer ser capacitista ou racista ou sexista, não sei, penso eu, utopicamente, que as pessoas à partida com consciência, não é? Não desejam serem rotuladas assim, mas a verdade é que nós não fomos ensinados a não ser. E a verdade é que os preconceitos, seja de que ordem forem, encontram-se já no nosso imaginário, seja vindos do inconsciente, seja vindos de um próprio juízo de valor, que neste caso específico nós estamos aqui a falar, parte do pressuposto que a pessoa com deficiência é menos capaz, é menos profissional. Eu acho que dentro desta área da comunicação, imagino que todos saibam, mas eu venho aqui reforçar que as palavras têm um poder enorme, e isto é algo que é realmente abordado no guia. As palavras têm um grande poder, influenciam a forma como nós percepcionamos o mundo, criam imagens na nossa cabeça, e a nossa mentalidade reflete-se na nossa linguagem e vice-versa. Portanto, sempre que é utilizado um discurso, independentemente de ser por via de um desconhecimento ou por via de preconceito, às tantas vezes já não interessa, mas sempre que estamos a perpetuar discursos capacitistas, assistencialistas, sensacionalistas, estamos a perpetuar as tais barreiras. Porque, como mostraste ainda há pouco ao nível dos mitos, a acessibilidade não é apenas colocar uma rampa. É muito mais do que isso, e é isso que nós estamos aqui de alguma forma também a dar o nosso contributo. Joana, quando no dia do lançamento, deste-nos um exemplo que me pareceu muito bom de como determinado jornalista apresentou o teu trabalho em Portugal, ou escreveu sobre o teu trabalho em Portugal, e de que forma foste recebida no Brasil. Verdade. Só para concluirmos, queres voltar a partilhar Sim, connosco sim, este sim, exemplo? sim. Olha, aqui em Lisboa, eu sou natural de Lisboa, e tenho muito carinho pelos espaços culturais lisboetas que me recebem de braços abertos. Deixa-me ver se me recordo, eu até tinha assinado aqui, exatamente, e então eu dei um concerto no Teatro da Trindade, um lugar belíssimo, eu tenho imenso carinho pelos teatros do Chiado, estudei por ali, e portanto o Notícias ao Minuto, eu não me importo de nomear, fez uma notícia em que eu de facto estava a apresentar um espetáculo relativo a um CD que tinha gravado e estava erradicada no Brasil, e tanto estava a voltar a Lisboa para apresentar esse espetáculo ao meu público, pronto, e a Lisboa. E o título que o Notícias ao Minuto escolheu foi Joana Reais, uma prova de superação em concerto.
Portanto, na luz vai no seguimento daquilo que a Diana estava a dizer, não é? Tipo, an artist with handicap, an handicap artist, quer dizer, então para isso todas as pessoas que sobem ao palco são uma grande prova de superação, quer dizer, não é nada disso que se trata. E no Brasil, como foi? No De que Brasil, formação, sim, o teu trabalho foi apresentado? olha, fui muito acarinhada, e devo dizer que em Portugal não é diferente. Ao nível do carinho, quero dizer, ou seja, não estou por isto, não estou com isto a dizer que sou maltratada, não é isso, mas no Brasil havia-se, dava-se muito mais importância à minha carreira, dava-se muito mais importância à mensagem que eu trago no meu espetáculo. Faziam questão de focar na lusofonia, portanto, e na importância que eu dou a certos poetas e a certos compositores lusófonos. Portanto, o que é que isto demonstra? Pesquisa, entravam em contacto comigo e muitas vezes tiravam dúvidas por telefone. E nunca se escrevia Joana Reais, amputada, vai cantar. Não, Joana Reais apresenta este espetáculo e cantora portuguesa que apresenta-se com um quarteto de músicos de São Paulo, vai Pouco é abordar. o trabalho, não é? Enfim, era isso. E portanto, só para finalizar, em Portugal, quando nós estamos a falar desta mudança de acessibilidades, nós estamos a falar deste lugar de aprendizagem. E, no fundo, a acessibilidade comunicacional tem de ser intencional e consistente. E é este esforço que a Acesso Cultura tem feito, e é tão bom estarmos aqui a falar sobre isto mais uma vez, e será gravado, e esperemos que muita gente veja, porque, sei lá, nós as 5 sabemos disto, as pessoas próximas de nós sabem disto, mas é preciso espalhar. Chegar a mais pessoas. Sim, muito obrigada, Joana. Obrigada eu. Mia, passo para ti. E ainda continuo a sorrir quando me lembro do teu post sobre o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, que foi magnífico. Sim. E a minha pergunta é: o que realmente paralisa o teu cérebro, Mia? Então, antes de mais, olá a todas, a todos. Eu sou a Mia, sou artista e tenho 33 anos e tenho paralisia cerebral. No entanto, não é a minha deficiência que me, como é que eu vou dizer? Que me limita a vida, vamos dizer assim. Diria que é a insistência na desinformação que as pessoas optam, porque eu acho que em 2023 é uma opção não querer saber destes temas. É a desinformação que as pessoas optam em vez de procurar saber ou procurar. É que podem nem ter que ir pesquisar, podem perguntar simplesmente, em vez de assumirem coisas sobre as pessoas com deficiência. Portanto, o meu dia a dia, eu ando de um lado para o outro, vou sair com amigos, tenho ensaios, tenho várias coisas a fazer. E eu diria que também não é todos os dias, mas uma vez por semana, pelo menos, eu tenho uma simpática senhora que eu nunca vi na vida, não é? Que decide abordar a dizer que eu vou ser curada ou que eu vou, se eu for a uma determinada instituição, posso ficar boa. Eu nem sei o que é isso, ficar boa, mas tudo bem. E isto é muito estranho. Estou a jogar a Joana a rir imenso. Eu felizmente sou, depois de muito trabalho, sou super
como é que se diz? Não é realidade que eu quero dizer, hum, Vives a tua vida da forma como queres, sim, talvez? sim, tenho plena, pá, vou dizer realidade porque não sei outras palavras. Estou super tranquila comigo, com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu estou a construir, não sei o quê, e isso tudo. Mas há pessoas, antes disso, eu nem sempre fui assim, não é? Claro que eu próprio já tive imensas questões sobre isto e fui a procurar tentar perceber, porque não há respostas para tudo, claramente. Mas acho que é um trabalho que eu tenho que ter eu comigo e não as outras pessoas comigo ou as outras pessoas com qualquer pessoa com deficiência. Entenda-se? Portanto, isso realmente ainda, com muita pena minha, ainda me paralisa o cérebro, que é pessoas desinformadas que optam por sê-lo e optam por ir-me perturbar no meu dia a dia. Eu estou a andar na rua e as pessoas abordam-me com perguntas inusitadas que eu não percebo de onde é que saem. É super estranho. Eu tento ser educada, não é? Quando é possível. E continuo a minha vida. Mas, claro que aquilo fica. Ou seja, aquilo fica sempre a bater durante 2, 3 minutos. Mas depois penso, ok, vamos só seguir para a frente. Não há tempo, não dá tempo físico para ficar a pensar nisso. Mas continua a ser muito estranho, sim. Em pleno 2023, acho que há coisas bem mais preocupantes para as pessoas pensarem na vida sobre isso. Acho que é isso. Muito bem, obrigada, Mia. Fazes-nos rir sempre. Mas sim, são coisas sérias ao mesmo tempo, não é? Que no dia a dia, como dizes, em 2023 é uma opção não ter informação, é uma opção não Eu acho sabermos, mesmo. não é? Mas Sim, muito obrigada, Mia. obrigada. Patrícia, iria passar para ti. Várias pessoas nos questionam porque é que costumamos dizer pessoas com deficiência e surdas, porque é que as pessoas surdas, falantes de língua gestual, não é? Que se escreve com S maiúsculo, estão definidas à parte e não estão incluídas no grupo de pessoas com deficiência. Porquê atribuir tanta importância ao não tratar as pessoas surdas como pessoas com deficiência? Bem, antes de mais, olá a todos e a todas e obrigada por estarem presentes. Eu vou tentar responder. Antes de mais, explicar que eu tenho óculos, são assim meio vermelhos, meio castanhos, o meu cabelo é curto, estou com uma camisola vermelha e ao fundo, de um lado é caixas amontoadas, pronto, a vida cheia de papéis, e do outro lado ali umas mãos ali meio artísticas, ali atrás postas. Bom, dizer que no mundo existem diversas comunidades surdas em vários países e todas elas chegaram a este acordo de que não se sentem identificadas por esta palavra, pela questão das pessoas com deficiência, e preferem exatamente esta terminologia de surdos, com o S maiúsculo. E os motivos são vários, têm que ver com várias questões. Mas, em geral, é muito parecido aquilo que estas pessoas dizem em todo o mundo, que é que esta terminologia da deficiência é algo que tem que ver muito com uma conotação médica. É isso que significa para nós. E nós, pessoas surdas, estamos também muitas vezes incluídas na deficiência auditiva, na questão da mudez, do mudos, é isso que sai muitas vezes para a comunicação social, e são várias as pessoas que vêm ter comigo e que me dizem a palavra mudo, que dizem a palavra deficiência, mas nunca surdos.
E, no entanto, esta terminologia de surdos é aquela com a qual nós nos identificamos, aquela que preferimos. Porque a questão da deficiência para nós significa que falta alguma coisa, não é? E aquilo que nós sentimos é que, enquanto comunidade surda, sentimos que, por exemplo, quando passamos em algum sítio, na rua, as pessoas não olham para nós e não nos veem, não é? Somos mais uma pessoa entre tantas outras. E quando nós dizemos a dada altura que somos surdos, aí começa toda a confusão, as pessoas atrapalham-se, portanto. E nós só precisamos de uma coisa, que é comunicar, é só isso, a comunicação. É a única questão que nós precisamos, é a comunicação. E também a palavra deficiência tem outras conotações, a questão auditiva, a deficiência motora, a visual e por aí afora, mas o foco não devia ser a terminologia, não devia ser a palavra deficiência, não é? Porque aí esquece cada um de nós, esquece a necessidade de cada um de nós e todos nós somos diferentes. E eu posso dar um exemplo que aconteceu, que eu cheguei até Barcelona, Espanha, no aeroporto, e depois na volta para Portugal, vinha de volta, não sei porquê, portanto alguém deu alguma informação, avisou alguém que lá estava que haveria uma pessoa, enfim, que terão conotado como deficiência, eu não sei o que é que disseram de mim. E então o que é a deficiência? O que é que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei a Lisboa e mal cheguei, veio um homem ter comigo com uma cadeira de rodas, apresentou uma cadeira de rodas para me sentar. E eu comecei a olhar para a cadeira de rodas e eu disse, mas é para quê? É para si, o seu nome é Patrícia? E eu disse, sim. E o senhor todo contente a dar uma cadeira de rodas. E eu disse, então, mas porquê? Mas já há alguma questão motora? Identifica alguma coisa em mim? E ele disse, pois não sei, então terá havido alguma confusão. Ou seja, eu sou só surda e de repente, por causa dessa palavra, não é? E depois eu até lhe disse, sabe língua gestual portuguesa? E ele ficou a olhar para mim, não sei, então pronto, é isso que eu preciso. Ou seja, esquece isso. E para mim, a deficiência devia ser algo a abolir, este termo, esta terminologia, porque isso só causa confusão entre todos nós. E metem-nos todos no mesmo saco, como se fôssemos todos iguais. Esquece da questão de cada um, da especificidade de cada um. E também, já agora só para terminar, eu gosto de dizer que nós, a comunidade linguística, e que somos uma comunidade cultural, ou seja, essa é a nossa diferença. E, e no dia a dia, na interação com outras pessoas, na rua, em algum sítio, no dia a dia, o que eu sinto é igual a uma pessoa que é estrangeira. Porque um estrangeiro tem uma língua diferente e quando vai a um atendimento as pessoas não dominam a sua língua, muitas vezes, aqui, não é? Há falhas de comunicação. E eu, quando vou a um atendimento, acontece-me o mesmo, também tenho falhas de comunicação. E se a pessoa soubesse uma língua gestual, a língua gestual portuguesa, outra língua, aí conseguiríamos comunicar. E por isso eu sinto-me uma estrangeira, é isso que eu sou, uma estrangeira no meu próprio país. Obrigada, Patrícia. Mas a verdade é que não és estrangeira, que a tua língua é uma língua oficial neste país, que seria maravilhoso se todos aprendêssemos desde a escola a língua gestual e em vez de haver uma minoria linguística, houvesse uma maioria poliglota. Isto é que seria maravilhoso. Obrigada, Patrícia. Passava agora para a Diana Santos. Diana, qual achas que é a responsabilidade das próprias pessoas com deficiência na forma como são retratadas na comunicação social e não só? Olá Maria, boa noite a todas as pessoas presentes. Meu nome é Diana Santos, eu sou psicóloga clínica e gosto também de me intitular, embora às vezes seja pretencioso, como ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. E portanto também tenho assim uma postura às vezes um bocadinho mais rabugenta, mas é quase uma tomada de posição política e não tanta essência. Sou uma mulher branca com o cabelo castanho bastante comprido, olhos castanhos, estou com os brincos redondos e, curiosamente, apesar do frio, mas a casa está quentinha, um vestido com os ombros à mostra e por trás de mim tenho umas estantes com livros e o Baby Yoda. E, efetivamente, as pessoas com deficiência, Maria, têm responsabilidade, mas temos que enquadrar o porquê. E para enquadrar o porquê, eu gostava de dizer algumas coisas sobre a forma como as pessoas com deficiência
vivem em Portugal, concretamente, e também na forma como elas próprias se sentem por causa das vivências que têm, ou derivado das vivências que têm. E, realmente, embora nem todas as pessoas com deficiência vivam na pobreza, sejam pobres, não possam trabalhar, o meio em que vivemos e um meio que ainda é muito dominado pelo modelo médico e, portanto, ainda tira responsabilidade à sociedade, é um meio que nos olha, como também já foi aqui dito, como seres pouco produtivos, incapazes para muitas ações, não só profissionais, mas também familiares, mas também das próprias relações sociais e humanas, e, portanto, somos pessoas que acabamos por interiorizar, não é? O capacitismo que a própria sociedade nos incute. A minha estava a dizer uma coisa muito curiosa, que é, eu fui aprendendo muitas coisas, mas tem que ser por mim própria. E, infelizmente tem que ser por ela própria. E felizmente, por outro lado, a internet está-nos a trazer aqui um mundo maravilhoso, que é de nos podermos descobrir umas às outras. Eu, por exemplo, fui a única menina da minha escola que tinha uma deficiência até chegar à faculdade. E mesmo na faculdade eu não conhecia ninguém perto de mim, só via as pessoas a passar na rua. Portanto, nós crescemos, e atenção que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher com deficiência, a deficiência faz parte de mim, é uma característica minha que até já me levou, se calhar, a sítios onde eu nunca imaginaria estar e só estou hoje porque tenho uma deficiência. Portanto, não é trágico para muita gente ter uma deficiência, para outras pessoas com certeza será, não porque a deficiência as obriga a ter uma vida trágica, novamente porque a sociedade nos incute e os nossos sucessivos governos que não nos protegem, nos incutem a ter uma vida muito pouco fácil, muito difícil até. Mas a Mia estava a dizer isto. E nós, muitas vezes, crescemos sem exemplos, sem modelos, sem outras pessoas como nós. Isso é grave porque eu nem sequer sei como me comportar muitas vezes socialmente. Eu não tenho um exemplo. E, portanto, quando eu sou assediado de alguma forma por um meio de comunicação, seja ele escrito, redação, seja ele televisivo, há muitas coisas que se apoderam de mim. Tudo o que as pessoas pensam sobre as pessoas com deficiência, ou que são heróis e são exemplos de força, coragem e superação, ou que são pessoas que têm uma vida totalmente trágica, mediante aquele eixo em que eu mais me enquadro, eu vou me apropriar disso, eu vou sentir como verdadeiro. Quando aparece alguém que repara em mim, tendo em conta que muitas vezes, porque não existem acessibilidades, porque é difícil aceder a encontros, porque é difícil socializar, porque é difícil trabalhar, por causa de toda a falta que nós temos de acessibilidades, como a Joana estava a dizer, não só físicas, mas comunicacionais, atitudinais. Quando alguém repara em mim, na minha história, e eu sou tantas vezes desvalorizado e desvalorizada, eu vou achar de facto que estou finalmente a ser reparado. E estou finalmente a ser reparado, a minha tendência natural é satisfazer aquela pessoa, dar àquela pessoa o que ela me está a pedir para lhe dar, não é? E muitas vezes são rasteiras que nos estão a dar, não é? Para nós vendermos o produto que eles querem vender. E estamos a falar de pessoas muitas vezes também porque estão privadas de vários contextos sociais que não estão preparadas para andar a dançar com não é, com estas pessoas muito mais supostamente esclarecidas, que têm vontade de vender produtos e, portanto, nós temos responsabilidade, é verdade, mas não se pode exigir aos mesmos, não é? Serem eles a ter a responsabilidade total. Por isso é que este momento é tão importante aqui, não é? São os profissionais que têm a responsabilidade maior de fazer um bom trabalho e de terem vergonha na cara e darem a cara por um bom trabalho, porque eu acho que isto aqui já é uma questão de, ok, posso não querer saber, mas a partir do momento em que a informação existe e eu estou a negligenciá-la, eu estou a ser um mau profissional. Portanto, por mais que uma questão de caráter, isto é uma questão de não haver brilho profissional quando se tenta apropriar da vivência de alguém para vender um produto e um mau produto. Isto está muito errado. Claro que nós temos alguma coisa a fazer, temos várias coisas a fazer. Eu, por exemplo, eu só participei num programa de televisão, até hoje, quando o movimento de vida independente começou, quando quis levar o movimento a mais pessoas, ainda era um projeto piloto, e eu fui não para falar da minha vivência, é uma coisa que eu me recuso sempre, mas que eu, Diana, me recuso porque
posso, não é? Não vivo, nunca me, ou seja, para já nunca me chamam para falar do meu trabalho enquanto psicóloga clínica. Foi uma coisa que eu já disse na questão anterior e volto a dizer, não olham para nós como profissionais, olham para nós, a primeira coisa apelativa é a deficiência. Portanto, não olhando para mim como profissional, eu tenho outros contextos para falar de deficiência e por norma é com os meus pares ou é com pessoas que eu acho que vale a pena. Quando eu sou convidada para outro contexto não me faz sentido. E na única vez que fui eu levava uma série de regras e a regra era usarem a terminologia que eu queria que utilizassem, no caso pessoa com deficiência e não deficiente, não, nada do que é comum, mas também se eu gostasse do termo, atenção, tudo bem, porque eu acho que essa é a primeira regra de respeito, é perceber como é que a pessoa se intitula. E se eu disser sou uma deficiente, epá, se calhar, aí já não me chocaria tanto que alguém o se apropriasse, não é? Se eu disser sou autista, não me choca, porque é como a pessoa quer ser tratada. Eu acho que este respeito e esta sensibilidade é muito, muito importante. Se bem que temos que sempre ter em conta que existe uma convenção, que é o documento mais atual que nós temos, que tem uma terminologia que é a pessoa com deficiência e que é a terminologia que vigora. Esta é uma coisa que nós podemos fazer, é preparar previamente, não é, aquilo que vão querer de nós e vão esperar de nós. E podemos fazer isto, esta preparação. Podemos também ter algum cuidado de reclamar imediatamente que percebamos. Eu acho que a Diana faz isso imensas vezes, ela até partilhou isso connosco no encontro anterior. Podemos e devemos ter essa responsabilidade de ser críticos, porque aquelas pessoas estão a ganhar também com a nossa exposição. E nós não podemos sentir que somos só um personagemzinho nesta história. Portanto, estamos todos, quem nos está, nós podemos estar a ter um momento ali de divulgação do que estamos a fazer, mas alguém está a ganhar muito mais do que nós com isso. E, portanto, temos que ter isto em mente e este poder de negociação connosco, que se nos estão a ligar, seja por que motivo for, não é? A evidenciar, é porque alguma coisa a outra parte também vai ganhar. E nunca nos perdermos nisso. Nós temos sempre uma palavra a dizer sobre a forma como somos tidos e como somos retratados. E pronto, eu queria só deixar um bocadinho esta mensagem para também não me alongar mais. Muito obrigada, Diana. E fizeste bem em falar da Convenção, que é o documento mais atualizado que temos, porque é muito comum, como vimos, que pessoas que se tentam justificar por usar termos que hoje não se utilizam, referem-se à Constituição, por exemplo. Mas na Constituição diz portador de deficiência. Não interessa, a Constituição não muda todos os anos, nem sequer de 5 em 5 anos. Há documentos mais recentes. O nosso guia inclui um pequeno glossário. Numa outra publicação também da Acesso Cultura, que por sinal também foi uma colaboração com o Polo Cultural Gaivotas Boa Vista, que é a participação cultural das pessoas com deficiência e incapacidade, como criar um plano de acessibilidade, tem um glossário extenso e sendo um documento digital também temos a oportunidade de o atualizar sempre que necessário. Portanto, não custa nada fazermos o nosso trabalho, como dizes, Diana, e irmos melhor preparados para o fazer. Deixei para o fim a Dora, companheira na escrita deste guia. Dora, já foi referido aqui que o guia anterior de 2012, que se intitulava Deficiência na Comunicação Social, Guia de Boas Práticas para Jornalistas, foi fundamental e muito útil para todos nós em vários contactos que fazíamos. Passaram 11 anos. Achas que este novo guia era realmente necessário? Com certeza que sim, não é? Boa noite, antes de mais. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, mais ou menos pelos ombros, às vezes uso óculos, outras vezes não, e é com muito, muito gosto que estou aqui. Este guia fazia todo o sentido hoje, como fez o anterior, que foi feito no âmbito do grupo de reflexão média e deficiência. Era um grupo do Gabinete para os Meios de Comunicação Social que reunia uma série de entidades e eu, no grupo, representava o programa Consigo, da RTP2, porque era jornalista e chefe de redação, e fizemos muitas coisas interessantes neste grupo e havia, de facto, vontade de
fazer alguma diferença. E o guia foi uma dessas iniciativas e calhou-me a mim fazer. Nós trabalhávamos sempre em parceria com o Instituto Nacional para a Reabilitação, pronto, e na altura o guia teve essa função que não foi cumprida. Hoje em dia continuamos a precisar de sensibilizar os profissionais que trabalham em comunicação para estas questões das palavras, que, como já foi dito aqui, as palavras têm um poder enorme, e há uma ciência à volta disto, não é? E é importante que nós tenhamos a noção disto. Nós, enquanto pessoas que trabalham em comunicação, e nós, enquanto pessoas com deficiência, e surdas, e todos nós temos o dever de nos educarmos e de sensibilizarmos uns aos outros. Eu fui jornalista durante muito tempo, agora sou assessora de imprensa, e é importante que as próprias pessoas com deficiência tenham este papel que a Diana acabou de realçar, não é? Ela disse que foi para o estúdio, para a entrevista com uma série de regras, e é importante isso. Eu acho que os jornalistas e quem trabalha em comunicação, e inclusive na área cultural, ninguém faz por mal, eu não acredito nisso. Eu acho é que, infelizmente, a sociedade ainda está pouco habituada à diversidade humana. Ainda, e eu digo ainda e quero reforçar o ainda, porque eu acho que daqui a um tempo, com tantas pessoas fabulosas como vocês que estão aqui e outras pessoas que nos estão com certeza a assistir, daqui a um tempo eu acredito que já ninguém vai reparar nisto. Nós não consigo, isto se calhar é ambicioso da minha parte, mas eu acredito sinceramente nisto. Quando nós fomos trabalhar para o Consigo, o programa surgiu-nos, a mim e aos colegas, como mais um programa para fazer. Nós tivemos todos aquela reação inicial de como é que eu vou trabalhar o tema da inclusão, da deficiência. E o que é certo é que aquele programa nos mudou a todos enquanto pessoas, para melhor, acho eu. E nós, às tantas, ninguém repara na deficiência. Para nós é o Manel, é a Maria, a deficiência nós deixamos de reparar nela, porque já estamos tão habituados à diversidade das pessoas, é como outra característica qualquer, e eu juro que eu acredito que daqui a uma ou duas ou três ou quatro, não sei, gerações, já ninguém vai reparar nisso. Nós tínhamos uma entrevistada que era desportista e que nos disse, olha, eu já não me lembro que deficiência é que ela tinha, como vocês veem eu já nem via isso, portanto nem me lembro. Eu lembro-me da conversa dela, que ela dizia, se eu andar na rua com a minha deficiência, que eu já não me lembro qual era, com um chapéu enorme amarelo em cima da cabeça, as pessoas vão olhar para mim da mesma maneira. Porquê? Porque é diferente, não estão habituadas. E eu acho que, pronto, infelizmente ainda temos esse trabalho todos para fazer, mas acredito mesmo que é preciso que nós nos habituemos todos à diversidade humana, porque somos todos pessoas, uns mais altos, outros mais baixos, outros de uma maneira, outros de outra. E ainda, eu acho que isto é uma questão de sociedade e da maneira como a deficiência foi tratada ao longo da nossa história e recente, não é? Como nós sabemos. E, portanto, o resultado disto é que estamos pouco habituados, não sabemos como é que eu digo, como é que eu falo, como é que eu cumprimento, como é que eu escrevo, o que é que eu digo. Eu acho que as pessoas jornalistas não fazem por mal, e é muito importante que quando as pessoas com deficiência e surdas vão dar uma prestação aos média, que os saibam ensinar, entre aspas, sobre a maneira correta de fazerem. Eles até agradecem, acho eu. E, portanto, pronto, ainda bem que estamos aqui a ter esta conversa, ainda bem que estamos todas aqui a fazer estas partilhas. Eu gostava de deixar esta minha nota otimista, porque acho sinceramente isto aconteceu connosco e vai acontecer com a sociedade inteira, que é daqui a um tempo já ninguém repara. Somos pessoas, somos todos pessoas. Obrigada, e obrigada Dora. à Acesso Cultura por este desafio. Obrigada a nós. Muito obrigada. Nós. Esperemos que este guia seja útil
e útil de uma forma que não obrigue, por exemplo, os nossos colegas aqui a estar a ensinar sempre, não é? Às várias pessoas com quem vão interagir. E, portanto, se cada um de nós fizer o seu trabalho e procurar informar-se melhor, sim, eu também sou otimista e acho será longo, não é? A Dora disse 3 ou 4 gerações, já estamos a falar dos nossos bisnetos, mas sim, e é uma questão cultural e nós sentimos muito essa responsabilidade por estarmos a trabalhar neste setor. É uma questão cultural e se a cultura não criar espaços para estarmos juntos, para nos conhecermos uns aos outros, quem é que o vai fazer? Dizer, antes de concluirmos, que hoje faz-nos muita falta aqui a Micaela Dantas, é a única do grupo que não pode juntar-se, mas foi também um contributo fundamental para esta guia e voltamos a agradecer e agradecer a todas vocês que aceitaram mais este convite para conversarmos ainda um pouco.